Olá, meu nome é Breno Douglas Alencar de Jesus, eu sou graduando de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Brasília e hoje eu serei o seu professor sobre nossa aula de flores. Bom, na nossa aula de hoje eu irei explicar sobre a morfologia das flores, explicando para vocês como elas são formadas, a sua reprodução e a partir disso explicar ali como é formado um fruto, uma semente a partir da flor e por aí vai. Explicando a sua fecundação, a sua polinização, explicando os seus órgãos, como eles funcionam e onde eles ficam, mostrando as flores para vocês. E mostrando exemplos também de inflorescências, explicando o que é inflorescência. Claro que isso é ao longo, né, da aula, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, né, professor Breno Douglas Alencar Jesus, aula sobre flores. Bom, primeiramente eu vou explicar a atividade que eu quero que vocês façam. Em conjunto, isso eu vou explicar o objetivo da aula para vocês. Bom, expliquem em suas palavras como funciona a constituição da flor e seus vertícilos. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês peguem aquelas estruturazinhas que eu vou explicar para vocês ao longo da aula e expliquem, né, em suas palavras, com suas palavras, como funcionam, como eles, onde eles ficam, como eles atuam, coisa que vai, né, assim, a sua função. Isso vai estar, vai estar explicando, né, você explicando durante a aula, irão estar nos slides e vocês vão entendendo isso ao longo da aula, né? A segunda questão é: faça um resumo da aula com pelo menos um parágrafo. Pessoal, vamos lá. Por que eu estou pedindo para vocês explicarem isso? Eu sei que vocês vão gastar mais de um parágrafo. Eu estou pedindo um parágrafo para eu ter pelo menos ali uma média de vocês, um parágrafo ali com 10 linhas, mais ou menos, onde vocês irão me explicar como funciona. Pode ser feito no caderno, depois eu irei recolher. E assim, pessoal, qual que é o objetivo desse resumo aí? É que vocês me falem como funciona, explicando as estruturas, a reprodução, a fecundação e a polinização. Né? Próximo vai entrar ali com a produção de fruto e semente a partir disso, com o qual eu vou explicar para vocês. O que eu quero de vocês? Que vocês me mostrem, expliquem com suas palavras o que vocês entenderam, porque essa avaliação não será somente por pontos, mas também por diagnóstico. Assim eu vou saber o que vocês entenderam ao longo da aula e o que vocês, né, estão com dúvidas ou não. Vamos lá. Já vamos entrar aqui no nosso conteúdo, né? Vamos começar pela constituição das flores, né? Ela possui um pedúnculo ou pedículo, né, que é uma haste de sustentação, ou um caule, né, que pode ser usado. No caso, eu usei haste para poder ficar um pouco mais didático, mas no caso seria caule, né? A partir disso, temos o receptáculo, né, a extremidade do pedúnculo, geralmente dilatada, no qual ficam os espirais florais, os espirais de flores, ou vertícilos florais, que é um termo mais correto. Conforme vocês vão perceber que eu estou mudando alguns terminhos para poder ficar um pouco mais didático, para vocês entenderem, né? Bom, mostrando aqui na imagem, nós temos aqui o pedúnculo, com o qual eu expliquei para vocês, né? E ali as sépalas e o receptáculo, né? Onde ficam os espirais florais ou os nossos vestículos florais, desculpa. Né? Temos aqui também os vestículos florais, com os quais eu mostrei para vocês, vou explicar para vocês agora, que é o aglomerado de folhas modificadas, geralmente posicionadas em círculo. Bom, onde que entra isso daqui aqui? Aqui embaixo, pessoal. Ali no receptáculo, do lado tem as sépalas, né? E embaixo ali o pedúnculo, né? Localizado ali na parte de baixo da flor. A partir disso, nós temos os vertícilos. Professor, onde esses vertícilos vão atuar? Por quê? Sua função. Vou explicar para vocês agora. Bom, o cálice, né, é um aglomerado de flores, de folhas protetoras, né, que atuam na proteção, né, ali da flor. Normalmente são verdes, eles atuam na proteção para poder fazer com que a flor receba seus nutrientes, receba o que for necessário para além da sua reprodução, mas também para ela se manter, né? Logo após isso temos a corola, né, formada por esporófilas, né, as pétalas normalmente são coloridas, né, e em alguns momentos elas podem ser pálidas, meio espreguiçadas, por aí vai. As pétalas são relacionadas com a reprodução, né, com a qual eu vou explicar para vocês posteriormente, e elas atraem os agentes polinizadores, né,
nós temos o caso mais famoso, que é o da abelha, né? Que é um agente polinizador mais conhecido, né? Então, podemos ter a água, podemos ter o vento. Isso, sim, varia de organismo para organismo. No caso das flores, né, para a nossa explicação, a mais importante é a abelha, né, que é o que eu vou usar ao longo da aula como um maior exemplo para vocês. Em seguida, ela, né, assim, continuando essa parte assim, dos agentes polinizadores, eles são atraídos pelas cores, pelo aroma e pelas secreções que a flor, né, pode emitir ali. Em seguida disso, temos o androceu que do grego andro, né, masculino, andros no caso, que é feito por estames correspondente aos microsporófilos. Os estames possuem um pedúnculo, né, um filete, e uma dilatação na extremidade, que é conhecida como antera, que eu vou mostrar para vocês agora. Nós temos ali o estilete, né, ali temos no caso aqui dos estames, desculpa, temos ali a antera e o filete, né? Filete, palavras próximas. Ali o filete, né, ele sustenta a antera, lembrando que isso aqui é um zoom de uma imagem, que às vezes nós só olhamos para essa partezinha e esquecemos do resto. Mas tá ali, a antera e o filete. Bom, o filete ele atua como uma haste de sustentação para a antera, né, que vai ali servir como né, correspondente aos microsporófilos, né, que posteriormente vão ser utilizados na reprodução e por aí vai. Seguido disso, temos o gineceu, o giné, né, do feminino, formado pelos carpelos enrolados e soldados, né, formando o pistilo, que no caso é essa partezinha aqui, onde fica o estigma, o estilete, que atua como se fosse esse funilzinho, né, não é bem um funil, mas né, parece com um funil, que ali ele onde se localiza também o ovário, onde né, vai ser utilizado para a reprodução da flor. Né? O gineceu ele é uma a extremidade oposta, no caso da imagem, onde há outra dilatação, né? Ela conecta o ovário pelo estilete ali. Né? A imagenzinha com a qual fui mostrando para vocês. Né? Vamos aqui fazer uma pequena revisãozinha do que eu mostrei para vocês, que vai servir tanto para a primeira questão como para a segunda questão, né? Que temos ali a antera, o filete, né? Que estão ali atuando não só na reprodução, como também na proteção da planta, as pétalas, as sépalas, né? Que fazem parte do receptáculo, né? Que é ali onde fica o pendúnculo, onde se conecta a haste, né? Que no caso caule. Gente, por que assim eu fico... Pessoal, por que eu fico mudando alguns termos para vocês? Porque nem sempre alguns termos vão estar na nossa cabeça. Porém, vocês podem associar esses termos a outras palavras. Ou, às vezes, só lembrar da palavra e já associar diretamente ao termo. Entendeu? Isso pode ajudar vocês não só no meu resumo, mas em questões de vestibulares, em questões de, no caso, PAS e Enem. Porque, assim, flores, professor, flores é o assunto mais cobrado no PAS e no Enem? Não, não é o assunto mais cobrado no PAS e Enem. Se tratando de DF, por isso estou citando o PAS e o Enem, né? Lembrando que tem outros vestibulares também, enfim. Bom, não é o conteúdo mais cobrado, mas também é cobrado. Né? E assim, são pontinhos específicos, são pequenos detalhes que podem nos ajudar na frente a conquistar uma vaga na universidade, são pequenos pontos que vão nos ajudar no final. Bom, a partir disso, nós temos ali a reprodução das flores, né? A reprodução das flores, no caso aqui, eu vou começar explicando para vocês o gametófito feminino, né? Vamos lá. A produção de megasporos ocorre no pistilo. Pistilo com o qual mostrei para vocês, onde fica o ovário, o estilete e o estigma. Bom, principalmente no ovário, onde pode ser encontrado um ou mais megasporos, ou ovos, né? Às vezes, vocês vão estar respondendo alguma questãozinha e vão lembrar, poxa, o que é um megasporo? Eu já vou associar a ovos. Poxa, mas eu não lembro, então estou resolvendo uma questão discursiva, não lembro o que são, qual é o que está exatamente. Poxa, eu lembro que são ovos. Ovos, megasporas, associação, pessoal. Isso vai ajudar vocês a decorarem isso e depois de um tempo vai se tornar tão repetitivo que sua cabeça vai associar diretamente. Bom, que estão ligadas ao ovário por um caule ou haste, né? Para cada ovo, né? Que tem um tecido protegendo, né, da sua parte externa ali, né? A sua parte externa tem como se fosse uma carapaça que fica em volta do ovário, que ela vai ajudar na sua proteção. E além disso, tem o ovário ali também. Essas colchas de miçangas têm uma abertura, um furo de miçangas, né? A célula mãe do esporo sofre meiose e produz 4 células haploides, das quais apenas uma sobrevive. Os megasporos
No caso, este que sofre 3 divisões nucleares, lembrando, não associem divisão nuclear à radiação. Radiação nuclear, enfim, não são coisas diferentes, pessoal. Consecutivas em uma forma de massa citoplasmática, ou, desculpa, 8 núcleos após, de 3 dos quais permanecem, dos 8, né, 3 permanecem, como está mostrando na imagem para vocês. Desculpa, gente. A partir disso temos o pistilo, né, ali, como já mostrei para vocês, o estigma, o estileto, o ovário e o óvulo, né, que está ali dentro do ovário. A partir disso ali temos a célula mãe do megasporo, o óvulo ali, o núcleo, a nucita e o pendúnculo ali, com a qual já mostrei para vocês, e a micróspora, né, megasporo ali, microsporo, como já tinha mostrado para vocês. Ele sofre meiose, gera aquele megasporo e outros 3 megasporos degeneram, né? Como já mostrei para vocês, esses megasporos sofrem mitoses, produzindo 8 núcleos, com a qual já expliquei para vocês que apenas 3 vão sobreviver, que são, no caso, os núcleos polares ali, né? E ali já temos a imagem embaixo, o saco embrionário, né? Onde fica realmente o gametófito feminino, ali mostrando sua anatomia, um pouco de sua anatomia, né? A oosfera e a sinigênesis. Vamos lá. Este é um polo de 3 organismos. Coloquei pessoas aqui, mas né, um errinho, desculpa. Que vão para o polo oposto, onde estão rodeados por pela membrana plasmática e individualizado em células. Bom, os outros dois, o núcleo migra para o centro para formar as células polares, que podem se combinar para formar células centrais no núcleo secundário ou núcleo secundário, né? Assim surge o gametófito feminino, com o qual eu mostrei para vocês aqui na imagem. Onde ele é denominado pelo saco embrionário, como eu mostrei para vocês aqui na parte de baixo. E, né, que consiste em 2 núcleos polares, 3 enantiômetros e uma aosfera, né? O gameta feminino ali, por aí vai. Né, ladeada, né? E onde deram 2 cinegócitos, como eu já mostrei para vocês aqui, cinegócitos. Enfim, né, esse cinegos, né, que vem de auxiliar, com a função que eu expliquei para vocês. Logo em seguida, temos ali o gametófito masculino, né? A produção desse gametófito masculino, né? Ela equivale pela produção de microsporos, né? Que ocorre nos estames, nas quais existem os sacos polínicos, né? Que correspondem aos microsporângios, né? Em cada saco polínico. Existem várias células mães de esporos que sofrem meiose e formam esporos haploides. Tem um Ezinho que encaixa alta, mas peço desculpa que foi um errinho de formatação que eu queria ter tido um problema no slide. Dentro do saco polínico, né, os esporos sofrem mitose e formam grãos de pólen. Os gametófitos masculinos lá da abelhinha que vai lá e pega ali, quem assistiu o B-Movie ou já acompanha normalmente sabe que a abelha ela é o agente polinizador mais famoso, né? E aqui mostrando para vocês um pouco dessa anatomia um pouco mais aprofundada, né? Que temos a célula mãe dos micrósporos 2N, que sofre a primeira divisão por meiose, geram aquelas duas ali, que sofrem a segunda divisão e gera mais 2. Ou seja, a partir disso temos o grão de pólen jovem, né? Que são formados por 2 células, vegetativa e generativa. Cada micrósporo origina um grão de pólen por mitose. Olha aí. A partir disso, né, a partir dessa mitose, dessas 2 células são criadas as células germinativas e as células vegetativas. Teve aqui uma repetição, peço desculpa. Ou o tubo, né, ou tubo, né, que também é conhecido como a célula vegetativa, né, que só é uma coleção e é coberto por uma camada de 2 paredes, uma interna e uma externa, mais resistentes, ou seja, o que eu estou explicando para vocês? Essas camadas elas servem para proteger a parte interna do pólen, formando o gameta masculino, com a qual eu vou explicar como acontece a polinização agora e posteriormente a fecundação. Vamos lá. Pela polinização, uma das razões do sucesso evolutivo das angiospermas é a diversidade dos mecanismos de transporte de grãos de pólen de plantas para pistilos de plantas. Também a polinização, como falei para vocês, assim, né, eles atuam fertilizando, né, independente da água. Esses mecanismos permitem que essas plantas sejam amplamente distribuídas pelo seu habitat terrestre. Professor, o senhor está me dizendo, então, que as flores não necessitam de água?
Calma lá, elas necessitam sim de água. Uma vez que a água possui os minerais que ela precisa, seus nutrientes. Em nenhum momento estou dizendo que elas não necessitam de água. Apenas para a fecundação específica, existe um agente polinizador que facilita esse processo para que ela não necessite de água para a sua reprodução. Né, ali temos ali a polinização pode ser feita pelo vento, chamada de hemofilia, através de insetos, né? Chamam de doença de inseto, enfim, que é do grego entomon ou inseto, ou entomofilia. Por pássaros, né? Do grego pássaro, né? Do morcego, que é o quirópide, né? Enfim, existem muitos agentes polinizadores aí. O que eu vou usar de dar de exemplo para vocês, que é o caso das abelhas, né? Que elas coletam aqueles grãos de pólen, né? Mais uma vez, referente ao filme B-Movie, né? Onde a abelhinha vai lá e coleta os pólens, depois a abelha ela leva esse pólen para outras flores e existe uma distribuição ali para que a flor sobreviva, ela se germine e gere novos indivíduos. As gimnospermas dependem do vento para a polinização, né? Só funciona se as plantas da mesma espécie estiverem relativamente próximas umas das outras. Por isso que a questão que eu falei para vocês. Por que a polinização da maioria das folhas, as abelhas são agente polinizador? Porque elas sempre estão próximas, não precisam necessariamente estar próximas umas das outras. Elas não estão sempre próximas umas das outras, não. A abelha ela atua fazendo aquele agente polinizador e facilitando esse processo. Bom, em seguida temos a fecundação. Bom, a fecundação, como eu falei para vocês anteriormente, os grãos de pólen, quando expostos ao estigma, com o qual eu mostrei para vocês, formando um tubo de citoplasma, né, que é no caso o tubo de pólen também, ele dentro do um tubo de ensaio, mas enfim, surgiu um errinho aí de formatação, o núcleo da célula germinativa se divide e produz 2 espermatozoides haploides, que funcionam como gametas masculinos após atingir o ovário. A tuba passa os ovos. Ovos, lembrando, geralmente produzidos por micrópila, né? E promove uma dupla fertilização, características das angiospermas ali, como já falei para vocês, enfim. O espermatozoide se funde com o óvulo para produzir os zigotos. Né? A mitose sequencial leva o zigoto a desenvolver um embrião diploide. Professor, você está me dizendo então que o zigoto se transforma em 2 indivíduos? Não necessariamente. Eles só geram um embrião diploide, ou seja, ele se junta, né? Outro espermatozoide se funde com ambos no núcleo polar e dá origem aos pretoblastos, né? Proteoblastos, desculpa. Né? Ou em termos mais recentes, endosperma, né? 3N. Lembrando que em certos materiais mais antigos das flores vão relacionar aos reinos com os quais fazem parte, enfim, vocês vão encontrar muito esses proteoblastos. Em termos mais recentes, em estudos mais recentes, se vocês forem procurar, estão lá contando endosperma. Mais tarde, essa célula triploide sofrerá mitose e forma lá, lembrando, triploide 3N, e formará a clara do ovo ou endosperma, do grego endo, interna, esperma, semente, semente interna, representando reservas de nutrientes dos embriões. Lembrando que eu falei para vocês anteriormente lá da reserva dos nutrientes, que não necessariamente, né, ela necessita da água para poder que eles sobrevivam, né? Logo em seguida temos ali a formação do fruto e da semente, né? Professor, ela se reproduz por semente. Claro, gente. Plantas normalmente se produzem por semente, gente. Após a fertilização, o ovário torna-se o fruto. Com o óvulo nele, torna-se a semente. Né? A fruta tem uma parede, uma carapaça, uma casca formada por 3 regiões, a partir dos 2 segmentos tecidos do ovário médio, o exocarpo, né? O mesocarpo, e em geral uma parte comestível devido ao acúmulo de reservas de nutrientes, o endocarpo. Né? A semente, formada a partir da casca da parede do óvulo e da amêndoa, né? Que é composto por um embrião e a endosperma. O embrião tem folhas especiais, chamadas de cutilenoides, do grego cutiledon, grego côncavo, por causa daquela aparência que ele tem de côncavo, como se fosse uma conchinha assim. E tem a função de armazenamento de nutrientes e transferi-los para a endosperma para o embrião. Como eu expliquei anteriormente para vocês, existe aquele acúmulo de nutrientes para que o organismo sobreviva, para que aquele óvulo sobreviva até o processo total de reprodução, para que ele lá na frente volte como um organismo. Bom, em seguida aqui, né,
Temos aqui a produção disso, explicando melhor como funciona essa fecundação para vocês de uma forma mais lúdica. Né? Temos ali o grão de pólen, o tubo polímicos, as células espermáticas que estão ali dentro daquele tubo polímico, né? O óvulo, o ovário aqui, e a oosfera e os núcleos polares, com os quais eu também já expliquei para vocês. Daí ocorre, né, aqui no caso, uma dupla fertilização, uma fecundação que forma ali o fruto e a semente. Não. Bom, pessoal, agora explicando sobre as inflorescências. Bom, as inflorescências podem ser definidas como um sistema cujas flores são dispostas de várias maneiras diferentes, né? Por isso que eu falei para vocês, expliquei para vocês que eu iria explicar que existem vários tipos, existem 2 tipos, dentro desses 2 tipos existem várias variações disso, né? Muitas vezes confundido como as inflorescências, elas muitas vezes podem ser confundidas com uma única flor, né? Como o caso das margaridas, né? As inflorescências são, na verdade, várias estruturas, elas não formam somente uma única coisa. Bom, primeiro tipo, né? Nós temos aí, como eu expliquei para vocês, 2 tipos. O primeiro tipo nós temos a racemosa. Bom, essa inflorescência cujo o eixo principal se alonga em relação aos lados e a extremidade, em um botão apical que muitas vezes produz novas flores. Como eu expliquei para vocês na fecundação, né? Uma flor pode formar novas flores a partir desse alongamento, né? Onde ocorre desenvolvimento de acultura de várias flores de baixo para cima ou de fora para dentro. Bom, a cimosa, em cada eixo dessa inflorescência é possível encontrar uma flor, e os ramos laterais são maiores que o eixo central. O principal termina com uma flor, que é a primeira a abrir. Lembra que eu falei para vocês aí, que eu acabei de explicar para vocês, que as inflorescências às vezes podem ser confundidas com uma única flor? No caso da cimosa, eu já trouxe explicando para vocês que não necessariamente é uma flor, ela forma somente uma flor. Já vimos aí, então, que ela, além de não ser uma única flor, ela pode formar novas flores a partir dessas novas coisas, entendeu? Então, assim, nós temos aqui que ela é o eixo principal que termina com uma flor, que é normalmente a primeira a se abrir daquela inflorescência. Temos aqui os tipos de inflorescência. No caso da racemosa, né, nós temos aqui o racemo, flores presentes em pedículos que se originam em diferentes níveis do eixo principal e atingem certas alturas, como no caso da chuva de ouro. Temos o corimbo, flores presentes nos pedículos que surgem de diferentes níveis do eixo principal e atingem o mesmo. Temos a espiga, flores sésseis dispostas em diferentes alturas na parte principal. Exemplo disso é o milho. O espádice, né, uma estrutura que tem uma forma pontiaguda, né, um eixo canudo, né, um carnudo. Nessa inflorescência notamos também a presença, né, de uma bráctea desenvolvida, como é o caso do antúrio. O capítulo, né, flores inseridas em um eixo que se alarga na extremidade superior e forma uma superfície achatada, como se anteriormente as margaridas. Bom, a umbela, né, que são flores presentes nos pedículos a partir do mesmo ponto do eixo principal, atingindo o mesmo nível. Exemplo, a falsa erva de rato. Bom, os tipos de inflorescência cimosa que são menos, né, comparados aos outros, né? Temos as uníperas ou monocásio, que também é outro nome que vocês podem encontrar em outros estudos, né? Bom, eles possuem um eixo primário que termina em uma flor e ao longo abaixo um secundário, que se forma lateralmente com uma flor final e assim por diante. Um exemplo é o lírio, né? As bíparas ou de cásio, né? Eles têm um eixo primário que termina em uma flor. Logo abaixo dele tem 2 eixos secundários que terminam em uma flor e assim por diante, no caso da begônia. Bom, trazendo exemplos para vocês que eu também não vou deixar só na cabecinha de vocês aí, vocês imaginando, né? A chuva de ouro, como eu mostrei aqui no caso das racemosas, né, no racemo, aí nós notamos essas estruturas aqui que originam diferentes eixos aqui. Nós notamos aqui na folha que ela tem vários eixinhos que se formam outras. No caso aqui da giesta, né, nós temos ali que ela é uma flor que já se forma de várias ali. Como eu expliquei para vocês a respeito da polinização, nem sempre elas vão estar próximas umas das outras. Isso nós temos, por exemplo, o girassol, que é onde a polinização ocorre por meio das abelhas. Aqui, no caso, elas estão muito próximas umas das outras e nós notamos na sua estrutura, né, a genesa que ela
ela é formada ali pelo pendúnculo ali, onde tem as pétalazinhas que formam lá dentro. A partir disso, nós temos as cimosas, dois exemplos também, né? Como eu mostrei para vocês. No caso do lírio, como eu expliquei aqui, possui um eixo primário que termina a flor. Logo abaixo, um secundário que se forma lateralmente com uma flor. Como mostrei para vocês aqui. Eles formam lateralmente. Vocês percebem isso? Que lá dentro nós temos, que lateralmente nós temos mais três assim, no meio aqui, os atuantes da reprodução dele, e logo do lado nós temos ali as pétalas dele. Em seguida, temos a begônia, como expliquei para vocês, que ela tem um eixo primário que termina formando uma flor, e logo abaixo dele tem outros dois eixos secundários que terminam em uma flor, e assim por diante. Nós vemos aqui, temos 4 flores presentes em um único aqui. Ou seja, temos aqui o primário, depois o secundário, e assim sucessivamente, eles vão formando outros. Bom, pessoal, temos também os tipos de inflorescências especiais, né? Bom, temos a espigueta, um pequeno pico cercado por várias brácteas, como é o caso das gramíneas, essa grama que você tem em casa, nos campos de futebol. Temos o ciático, não é o nervo ciático, né, pessoal? Ciático relacionado às inflorescências, que é formado por uma flor que é uma flor feminina, penduculada e cercada por várias flores masculinas. Ao redor dessa estrutura encontram-se as brácteas, né, com a coroa de Cristo, né, que é uma flor também. No caso aí, pessoal, temos uma estrutura um pouco diferente daquela que eu já expliquei para vocês, né? Ela é cercada por várias flores aqui, com apenas poucas no meio. Normalmente as meninas gostam de usar isso em alguns eventos, né? Depois disso temos o sicônio, né? As flores são cercadas por um receptáculo carnudo, como eu expliquei para vocês anteriormente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre flores. Muito obrigado por assistirem até aqui. Façam a atividade, né? Peço a vocês que façam a atividade. Qualquer dúvida, né? Eu estarei disponível aqui também. Então, assim, pessoal, na próxima aula, né, se surgirem essas dúvidas, vocês podem tirar comigo. E muito obrigado por assistirem. Bons estudos. Lembrem de fazer a atividade e depois me entregarem. Muito obrigado e tenham um bom dia.